Gente, é o seguinte, se alguém ficar olhando muito pra mim, vai perceber que minha luz vai trocar toda hora, meu ring light, etc. É o conceito, tá? É que, assim como nossos protagonistas, cada noite eles viviam um pesadelo diferente, eu, a cada fragmento do episódio, vou apreciar uma nova luz, uma nova paleta de cores para iluminar aqui o meu fundo. E é isso, esse é o conceito do episódio que eu quis trazer aqui para vocês. E espero que tenha funcionado melhor que o filme. É isso. Douglas, agora você se vira pra encaixar isso no episódio. Coitado. Boa noite, horrorizados. Bom dia, boa tarde, seja lá qual data ou dia ou horário você esteja assistindo. A gente está aqui hoje mais uma vez com um episódio muito especial para falar sobre um grande filme ou uma grande bomba. Fica aí o questionamento que a gente vai responder até o final desse episódio. E hoje a gente está aqui com a Laura, Oi, galera. o nosso querido amigo Gali Noite, gente. e o nosso querido convidado, Jonas Júnior, um grande amigo nosso. Boa noite, meus queridos. Bom, gente, então, o filme de hoje que a gente vai falar, infelizmente, é Until Dawn. E eu vou estar lendo aqui a sinopse para vocês. O filme fala sobre um grupo de 8 pessoas que vão investigar o desaparecimento da irmã da protagonista, Clover. E nisso eles acabam caindo numa armadilha onde vão parar num lugar muito zoado, onde eles acabam sofrendo um loop temporal a cada noite. E a cada morte reinicia tudo e eles têm que enfrentar tudo de novo. É basicamente isso, sem spoilers até aqui. Bom, gente, e aí? O que vocês acharam do filme? Eu quero saber a opinião de vocês, porque eu só tenho coisas péssimas para dizer. Bom, como é muito difícil. Esse filme tá sendo muito difícil, eu acho que, falar sobre. Porque ele foi vendido como uma adaptação, né? Do jogo. Eu não joguei o jogo inteiro, então eu vou tentar, assim, dar uma opinião mais desvinculada do jogo. Uma opinião diferente do que provavelmente o Patrick e o Jonas vão dar como umas pessoas mais gamers. Você jogou já, né, Jonas, o Until Dawn? Joguei. Bom, como pessoas que já jogaram, eles vão dar uma opinião diferente. Como alguém que não jogou o jogo, conhece muito pouco sobre o jogo, eu acho que foi um filme ok. Não é um filme assim, nossa, espetacular, o melhor filme do ano. Mas ele é um filme que dá pra você assistir, sim, Patrick. Não é assim tenebroso de todo. Tendo em vista de outros que a gente assistiu, como do episódio passado, que do episódio passado realmente assim não dava pra salvar nada. Agora esse, se você desvincular da imagem de um filme como adaptação, dá pra você salvar. É um filme que te entretém. Eu acho que ficou legal a ideia de você ter que sobreviver à noite, e se você não sobrevive, reinicia. E qualquer coisa pode te matar lá dentro. Eu curti como o filme foi feito. O que acontece? Desde quando começou a, a divulgação desse filme, né? É, a gente já sabe que a Sony é terrível, né? A gente sabe disso, a gente tem plena consciência. E eu era um dos maiores haters desse filme, pra ser bem sincero. Porque eu sabia a história do jogo, eu já joguei o jogo uma vez, assim. Não assim inteiro, nem nada, tá, gente? É só joguei um pouco. Tipo assim, tem a personagem da Sam, que é interpretada pela Hayden Panettiere, que eu amo, né? Então, assim, tem. E toda a estética e toda a premissa do Until Dawn sempre foi uma coisa que eu achei muito legal. Sempre achei muito, muito legal, apesar de não jogar em si, etc. Então, quando eu vi que o trailer era totalmente diferente e que outras pessoas, principalmente o Patrick, que é o maior hater do mundo dessa adaptação, antes de ver, me contaram melhor as coisas sobre a história. Eu falei, caralho, esse filme é uma merda, você conta, etc, etc. Pois bem, o que aconteceu? É, Dizem que eu sou uma pessoa inclinada à crítica. Dizem. E aí o que acontece? Começaram os burburinhos legais sobre o filme e eu tava assim, descrente. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vou cair nisso.
Só que aí foi criando uma ansiedade, um negócio. E na semana que lançou no cinema, sim, eu vi no cinema, eu tive a coragem. Eu tava começando a ficar ansioso porque eu queria assistir um filme de terror no cinema. Que fazia um tempo que eu não assistia nenhum. E eu falei, cara, foda-se, eu vou assistir. Se for ruim, eu paguei R$ 20 à toa. Depois eu recupero no. Mentira, eu não jogo. O bando, bota um pi aí, que senão não vai levar um banho. Falando de. Brincadeira, gente. Mas enfim, o que acontece? Eu fui assistir o filme já esperando que não ia ser o pior filme do mundo, mas também que não ia ser bom. Só que assim, eu vou ser bem sincero e eu acho que, de novo, a minha opinião no episódio vai ser a menos pior sobre o que achou, né? Sobre a opinião em geral. E sim, gente, simplesmente eu gostei do filme. E eu vou explicar por que eu gostei do filme e as coisas que eu não gostei, obviamente. Cara, eu. A primeira coisa que eu não gostei, ele é muito curto. Assim, começa, tem muita adrenalina, muita coisa e meio que acaba. Na minha opinião, podia ser um pouco mais longo. Eu gosto. Podia. Isso eu Não. concordo, porque eu achei que as noites foram muito rasas e rápidas e, tipo assim, parecia que Tinha não era coisa a mesma legal pra coisa. desenvolver. Mas Eles se, ficaram muito presos ao assassino no início e depois o Endigo chegou e ficou aparecendo mais ainda. mas Não se teve muita eles variação. demoram muito, eles não conseguiriam explorar 13 entre aspas, 13 noites. Porque, teoricamente, a partir da noite de número 13 eles não. Ou Não morreriam, conseguem né? Não mais, né? conseguiriam mais sair de lá, né? Eu acho que o tempo tá ótimo. Eles poderiam ter, sim, explorado um pouco mais, só que não deixando o filme mais longo. Então, o filme tem quase 2 horas, eu acho. Não é? 1h40 e poucos, tá Próximo ótimo. É, disso. 1h40. É. Mais que isso, Eu eu acho que ia colocaria ser uns 10 minutos cansativo. a mais. Uns 10 minutos a mais, pelo menos já estaria bom. Nossa, aí o É, Patrick ia arregaçar. 10 minutos a mais Não, de eu acho que bomba. faltou mais criaturas. Achei que foi muito mal aproveitado essa mitologia aí de que a cada noite um novo terror surge. Pra mim foi muito limitado e muito repetitivo. A gente viu muito assassino no início e até o final do filme ele continuou presente. No meio assim mudou. Apareceu uma bruxa ali, apareceu esse negócio ali, aquela casa, o cenário foi mudando. Mas ainda assim parecia que era sempre a mesma noite, a mesma coisa, não tinha essa diferença. então, mais um ponto que não foi muito positivo pra mim é que você não se importa 100% com todos os personagens. Nem todos os personagens são gostáveis. Então, eu amei, por exemplo, a nossa protagonista, que a Ella Rubin, ela é ótima, né, gente? Já vamos começar por isso, eu acho que é uma nova aposta e talvez de uma futura Scream Queen, etc. Assim, bem longe, tá, gente? Mas ela tá fazendo filmes de terror. Então, quando atrizes e mães, que né, em breve ela vai virar minha mãe, é, ela- elas começam a fazer esses filmes de terror, é legal, porque, tipo assim, você vai criando uma carreira dentro do gênero e aí você faz as referências e eu gosto quando atrizes fazem isso. Enfim, e aí o que acontece? Tem, assim, não são todos os personagens. Por exemplo, a, a japonesinha e o melhor amigo da protagonista que é apaixonado por ela, não gosto. O resto dos personagens eu gosto. Entendeu? Então, assim, é Nossa, muito metade, metade. sem A querer te irmã cortar, dela. mas esse negócio da menina ter essa ligação espiritual, amigo, nossa, que coisa chata. Nossa, foi muito Não ridículo. precisava. Não, Que Forçado. saco isso. tiraram assim. Tudo bem que não teve explicação. Esse não é o meu problema de não ter tido uma explicação do porquê ela tem isso. Não. Eu acho que não casou nada no filme. Foi um alívio cômico. Foi Parece só um coisa alívio que ela cômico. viu, ela fez um teste no Instagram e descobriu que tem essa ligação com o espírito. Parece que foi isso. Essa é a Tipo vibe, assim, tá? é tiração com a nossa cara. Mas enfim. E é isso, assim, sabe? Uma coisa que me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo, o meu lado canceriano gostou, é que no final todo mundo fica vivo, né? Então, assim, isso é legal, mesmo eu não gostando de todo mundo. E assim, gente, eu vou explicar por que eu curti, assim, bem sucintamente, porque eu acho que a gente vai focar, eu acho que nesse episódio um pouco mais, não só na nossa opinião sobre o filme, mas as principais diferenças que o Jonas e o Patrick vão explicar, né? Nossos especialistas em gaming. Enfim,
Aí, o que acontece? O que eu gostei bastante do filme é porque ele é frenético. Ele nunca para, entendeu? Ele é ação, é tensão, ele é susto. Por mais que alguns sustos sejam bem susto de terror de shopping. Gente Ele é um... explodindo, né, Gali? O Hã? Gali É gosta gente de uma explodindo. explosão. Não. Gente explodindo tem um macaco. Cara, eu lembrei, na hora, a hora que o povo começou a explodir, eu lembrei na hora do Jonas. Eu falei, o Jonas vai falar. Gente, esse é o Jonas que falou mal de Premonição 6, tá? É É ele que falou verdade. que só tem gente Olha, explodindo. Jonas, o Gali te atraindo hate. Esmagado, Assim, esmagado. eu não vou falar de um filme básico no episódio de Until Dawn, então. Eita, eita, Episódio clima vai derrubar. tenso. Douglas, bota, derrubar bota esse episódio. uma trilha sonora de tensão aí no ar. Tan, tan, tan. Então, tipo assim, o que eu gostei dessa parte. Metade dos protagonistas são muito bons, né? E também tem toda a questão de que o filme é frenético, o filme é versátil em questão das mortes e das noites, assim. Cada noite tem alguma coisa diferente. Só que eu achei que, né, uma coisa que eu não gostei, que eu esqueci de falar, é que como ele é... Na verdade eu falei, mas não falei. Como ele, eu acho que ele poderia ser um pouco maior, eu acho que o final poderia ser um pouco mais tenso. O meu problema é com o final ser muito tenso. Eu acho que resolve muito do nada. Entendeu? Ela consegue descer a gota de veneno lá do... Cai no café do cara, o cara pum, explode. Premonição 6. Então, assim, tipo... Cara, eu achei que foi tosco a parte do final não ter um desenvolvimento bacana. Mas o filme é divertido, o filme é gostoso, é muito... É um entretenimento barato que funciona e que não é mal feito. Em nenhum momento é mal feito. Então, assim, eu curti o filme. É um filme que em algum momento eu quero rever, sim, para ver se eu fui ver emocionado, a minha nota é emocionada, ou é realmente porque eu achei o filme do ano. Brincadeira, não é o filme do ano, eu tô zoando. Filme do ano. Longe disso. É o top 3. Não, não é top 3, amigo. No Não é final top do ano a 3. gente vai ver se o Gali vai botar no top 3. Vamos ver. É, meu top 3 até agora não chega nem perto. Fica tranquilo. Mas é top 10. Então. Mas eu tô falando de terror, tá, gente? Eu não tô falando de geral. Enfim. E é isso, sim. Tipo, eu acho que o filme, ele, em questão de bilheteria, segundo o que eu pesquisei, ele acabou se pagando, pelo menos o filme. Tem a questão de marketing ainda, mas eu não sei exatamente como que eles iriam decidir isso, porque a recepção da crítica não foi ruim, mas não foi boa, foi decaindo muito conforme vieram as críticas, porque eles lançaram as melhores críticas primeiro, aí depois a nota vai cair no Rotten Tomatoes. Hoje em dia ele tá em quantos por cento, Laura? Eu esqueci, é Deixa eu 50 e... ver. Deixa eu confirmar aqui pra não falar a informação É, errada. tem que falar certo. 52. 42? 52. Meu Deus. Ah, tá, 52. Eu Desceu pensei que então, era porque quando eu 51. fiz o post lá, ele tava com 53. Tá Desceu vendo? Ele um. tá caindo até hoje. É isso que é louco. E no Letterboxd ele tá com 2,6, o que é equivalente, 2,6 por 52, né? Porque é metade. Mas assim, eu sei lá, eu curti esse filme. Desculpa eu não poder falar coisas assim mais substanciais e mais técnicas, mas eu vou deixar isso para nossos especialistas de hoje. Mas a nota que eu daria para esse filme, eu já posso dar? Ou vai deixar para Deixa pro final? final, Final, deixa né? pro final. Final, É. gente. Então eu vou guardar minha nota porque tô com medo do massacre. É, que vem o massacre aí. A questão que você falou do final, eu acho que eles poderiam ter trabalhado mesmo, talvez, um pouquinho mais da tensão de, tipo assim, estar acabando o tempo e, tipo, você precisa resolver aquilo logo. Só que ao mesmo Sim. tempo, devagar pra nós, né? Pra gente sentir a tensão do momento ali com eles. Realmente o final foi um pouquinho rápido demais. Por Nesse isso que sentido. caberia uns 10 minutos a mais. É isso que eu queria. Ah, mas aí Concordo. eles poderiam, sei lá, equilibrar o filme. Dava pra ter entregue, assim, algo bem explicado, bem explicativo da história que eles fizeram, né? No tempo que eles tinham. Tem filmes que a gente tem aí de 1h30 que são ótimos e que são muito bem explorados, então eu acho que eles conseguiriam fazer isso sim, sem precisar adicionar mais tempo na história. Premonição 2. Eu achei que o final é a parte mais parecida com os jogos.
Porque Sim. no momento que eles entram na mina, eu achei totalmente assim, Until Dawn, assim, bem parecido com o jogo Uma boa mesmo. referência. Só que eu fiquei meio com isso na cabeça. Tipo assim, eles esperaram 12 noites pra finalmente entrar na mina, que tanto tava ali, sabe? 12 noites, 12 chances desperdiçadas pra na última noite eles resolverem fazer algo de Abrir uma diferente, entraram porta na mina e abandonada. abrir uma porta e simplesmente explorar uma sala que tava do lado deles o tempo todo. E, tipo, vocês morreram 12 vezes. Então, aí na Ficaram última pensando o noite, quê? Mas eles meio que jogaram aquilo lá, tipo assim, a gente ainda tem, meio que, a gente ainda tem tempo, vamos tentar outras vezes. Eles meio que fizeram isso só pra talvez durar mais tempo ainda o filme do que poderia ter durado do jeito que eles fizeram, entendeu? eu acho que foi, porque eu acho que a partir do momento que eles entraram na mina, eles só tinham aquilo ali. Tanto que vem esse final corrido, onde vocês falaram agora da gota d'água, que eu achei bem anticlimático, né? Tava bem legal até ali. Aquela cena da mina eu gostei, assim, no geral, achei bem Until Dawn mesmo, bem parecido com o jogo, mas foi bem anticlimático, porque a gente tava ali na hora da revelação e tal, descobrindo bastante coisa, e aí a garota joga o copo de baixo ali da goteira, o cara morre de tétano e pronto, Simplesmente acabou. explode. A própria pessoa que tá ali comandando tudo não sabe das regras do próprio jogo que tá jogando. Não, O cara juro. morre pro próprio, sabe, própria armadilha que ele montou para os sobreviventes e ele consegue morrer. Eu acho incrível, assim, a questão da inteligência, né? A Final Girl eu não gostei. Eu acho que tem hora que a personagem ela se torna um pouco chata. Os coadjuvantes, pra mim, são bem melhores. Aquela garota lá que tá com aquele casaco, aquela de blusa verde, que eu esqueci o nome dela. Mas que tem olho claro. Nossa, eu achei a personagem muito legal. Eu gostei também da personagem asiática. O que estraga ela é essa questão de conexão com a espiritualidade, que foi bem forçada, a espiritualidade de Instagram. Que, meu Deus, ai, vamos dar as mãos aqui e sentir a energia. E só. Host. Só isso que ela sabia fazer. Eu até achei legal no momento em que ela foi possuída, porque eu pensei, poxa, realmente vão usar a questão da espiritualidade dela. Ela foi possuída ali, a única e tal, mas foi totalmente o contrário. Eu gostei da personagem no começo também. Depois ficou um pouquinho. Teve até aquela hora que eles simplesmente esqueceram dela. Ela ficou sumida. Cadê Não, ela? juro, até eu esqueci. Tipo assim, eles voltaram lá, só eles, e não tinha ela. Se ela simplesmente tivesse só ficado de fora, eu acho que ninguém ia ter ligado também. Outra Acho que parte não que eu faria lembrei que falta. Não faria falta. não daria. Eu mesmo não dei. Eles deveriam ter ido embora e só ido mesmo, né? Sobrevivido à noite. Isso Outra mesmo. coisa que eu lembrei é que eu gostei pra caralho daquela cena do telefone. Nossa, aquilo dali foi total homenagem aos Food Footas, porque, nossa, tá muito legal. E ali tinha mais criaturas diversas, coisa que não apareceu muito nas noites em si. Eu gostei da cena lá do banheiro. Tá todo mundo dentro do banheiro, é muito boa aquela noite. Que simplesmente todo mundo explode, né? Explode. Aquela Tem um cena foi negócio por legal. filmes que explodem os personagens, é muito Eu legal. achei uma boa reviravolta. Não, mas eu O achei próximo legal Eu não também. esperava Ghostface, por isso também. o próximo Ghostface vai morrer explodido. Eu tô já avisando. Eu tô Será? prevendo já. Olha aí, eu tenho Mas qual certeza. dos próximos? Tem para 9 filmes ainda. Ai, cala a boca, Patrick. Jonas, dá nossa sua opinião pra calar o Vamos Patrick, lá, que ninguém então. aguenta mais ele. É, eu gostei dos pontos que o Gali trouxe. Eu concordo, principalmente com a parte que o filme precisava ter um tempinho a mais. Eu não gostei de metade dos personagens. Eu acho que a única personagem que tem uma profundidade bem explorada no filme é a principal, né? A Clover. E assim, tem o amigo apaixonado, que a gente acaba não entendendo porra nenhuma dele. Não, Chato. eu juro, assim, ele é um personagem que tá lá porque ele tem crush nela e é só isso. Não tem história, não tem nada. A amiga, a Nina, ela. A gente só tem no início que fala assim, ela tá cada vez com um namorado novo, antes ela tava com a namorada, e também não aprofunda. E se você for ver, é o que acontece com todos os personagens, fora a Clover, que tá lá buscando a irmã, que tem o passado dela com a irmã, que eles aprofundam.
E esse é o meu ponto que mais me incomoda, porque no Until Dawn, no início você pega o desgosto por alguns personagens, você acha chato, só que você tem uma chance de jogar com cada um deles, e assim, você vê que eles têm mais camadas, que eles não são o que você vê ali na telha. Então, você vai ter um tempo de usar o personagem babaca e ver assim, tá, ele não é tão babaca assim. Ele tem uma camada a mais, ele tem até um motivo pra ser chato. E quando você tem um filme que em 1 hora e meia tenta desenvolver tudo isso, vai acabar desenvolvendo só uma, que é a Clover. O namorado da amiga, eu acho Eu que é o gostei pior dele. personagem. Eu não gostei. Pior? Sim. Eu gostei. Eu acho Gostou que porque ele é bonito, tenho certeza. Não, ele se redimiu. Ele foi se redimir. Aqueles. ele pegou o carro no final pra levar todo mundo de volta. É. Não, pior que eu É, concordo E com o Gali. assim, Eu gostei dele. e é o ponto que mais incomoda. O, o jogo ele também tem uma coisa que eu acho agradável do filme é que ele flutua por diversos gêneros ao decorrer da história. Você começa o jogo achando que vai ser um slasher. O filme também começa dessa maneira, assim, dá a entender que vai ter o assassino perseguindo. E à medida que o jogo avança, você vai vendo que os gêneros de terror vão mudando. Você entra até na parte de assombração, mais sobrenatural. Você entra na parte de folclore, quando aparecem os Wendigos. É, Também tem uma parte ali que tem um pouco de torture porn, que tem umas cenas de tortura. Assim, o jogo flutua. E é legal ver que o filme tentou fazer isso, que cada noite tinha, assim, uma temática. Uma vibe diferente, né? É. Sim, e eu achei a parte da bruxa muito chata. Eu acho que arrastou muito o filme. Se você cortasse algumas partes da cabana da bruxa, você poderia ter desenvolvido outras. Que é o que me incomodou quando a gente descobre que eles passaram 13 dias e você vê numa montagem de celular, tipo no A Morte Te Dá Parabéns, que ela começa a morrer várias vezes e daí tem aham. uma montagem. Pra mim é o Uhum. equivalente disso. Eles até citam o filme, né? De uma maneira indireta. Exato. Eu percebi. E, assim, é algo que é legal deles citarem, só que eu acho que não paga o motivo. É, Acho que da minha visão geral, o filme tem essas partes que agregam. Ele tenta se colocar dentro do universo do jogo, pra ser visto como uma adaptação, né? O psiquiatra, o antagonista da história, ele é o mesmo psiquiatra do jogo. Inclusive é o mesmo ator. Então, isso é um ponto que eu achei muito legal. Ele é um ator famoso dentro do mundo dos jogos, assim, que ele tem uma presença muito forte no COD. Então, toda a franquia Black Ops tem ele lá. Ele é um personagem cômico, então é legal de ver que ele tá atuando também. E eles também tentam linkar o filme com o jogo, pra dizer que eles realmente se passam, porque quando você vê as fichas de tratamento, você vê a ficha do Josh, que é o Rami Malek, e assim, no jogo você tem um encontro com o psiquiatra cara a cara e ele fica te estudando. Uhum. Um dos pontos é que ele está estudando o Josh e ele foi o psiquiatra do Josh. Então, é algo legal. E acho que esses são os pontos que eu consigo ver e avaliar do filme. Essa parte do psiquiatra eu Perfeito. gostei bastante também. Inclusive, eu tinha comentado com o Patrick, né? Eu falei assim, nossa, esse é o mesmo, né? Porque é o mesmo ator, igual você falou. Eu acho que. Eu tava até falando pra ele que se eles tivessem feito o filme num ponto de vista, tipo, primeira pessoa, você falando com o psiquiatra e tal, uma coisa assim, mais do jogo mesmo, eu acho que ele teria sido muito melhor e talvez se aproximado um pouco mais do jogo e talvez teria sido um pouco mais aceito como uma adaptação. Porque realmente, assim, de Não é uma história adaptação. do começo não é uma adaptação. Ele tem ali basicamente É um um rascunho fanservice. Tipo um baseado em. fanservice. Ele tem as coisas do jogo e serve basicamente como um fanservice de quem gosta do jogo. Só que como ele se vende como uma adaptação, não, quem gosta mesmo do jogo, quem é fã, não vai aceitar isso, entendeu? Igual o Patrick não aceitou. O Patrick, nossa. Nossa, não.
esse é o meu principal problema. Meu principal problema é que a maioria dos filmes e produções de jogos são sempre vendidos como uma super adaptação, super fiel, que vai agradar os fãs e é sempre uma porcaria que entregam, principalmente vindo por parte da Sony, que essa empresa aí, pelo amor de Deus, ela teve 7 chances de fazer um filme decente Resident Evil e falhou as 7 vezes. E agora Mentira. mostrando aí mais uma Não, não, vez. não, não, não. Concordo também nessa. Amigo, eu amo os filmes da Alice, mas aquilo dali adoro. nunca vai ser uma adaptação decente. Não chega nem perto. É triste demais, sério. E Quarto filme o sempre será o Bem-vindo mais. a Raccoon City é pior ainda. Eu acho que é desagradável de assistir e é uma ofensa toda a saga Resident Evil. Mas no geral é Sério? sempre isso, gente. Sério, é muito ruim esse filme. E Parece é filme da sério, amigo. CW. Ah, série? Eu nem lembrava disso aí, mas é uma bomba. E se bobear, as próximas adaptações vão continuar sendo ruins, porque eles não fazem o mínimo pra entregar algo bom. Mas em questão de Until Dawn, eu achei que pecou demais em muita coisa esse filme. Principalmente em questão sobre o Endigo, né? No jogo é todo explicado que existe uma mitologia lá nas montanhas que envolve os indígenas, né? E, tipo assim, ali no filme é meio que jogado. Os mendigos estão ali por estarem, sendo que para eles aparecerem, eles precisam. Alguém precisa cometer atos de canibalismo em solo sagrado. E eu não sei se ele é, porque em nenhum momento ali do filme diz, ele parece algo sobrenatural que está além da nossa realidade, algo que não existe, mas que está presente ali. Já no É. jogo, é totalmente o contrário. Você precisa cometer um ato de canibalismo num local sagrado. Então tem toda uma história, todo um background pro Wendigo existir. Parece que ele só foi jogado ali no filme porque ele realmente está no jogo. Assim como faz a referência, né, ao psicopata do jogo, que era o Josh, fantasiado com aquela máscara de palhaço, como temos ali também um assassino com a máscara de palhaço semelhante. Só que a maioria, nada é aprofundado, a gente só recebe o que tem ali. Nada é explicado. É, Como eu a dito, isso me incomoda explicação bastante. do Endigo no filme não tem nada a ver com o que. Do jogo aí que você tá falando, né? Porque lá, o que eu entendi é que o cara tá participando do experimento, ele ficou muito tempo lá e ele acabou se transformando em um Endigo. Não tem nada O com. Endigo. O Endigo. Não, então, eles até tentam Com fazer algo coisa. semelhar, porque acontece que no Antidown tem todo um rolê envolvendo as minas, que um bando de minerador ficou preso nas minas e eles acabaram cometendo atos de canibalismo lá naquele solo sagrado. Já nesse filme, a questão é que acontece o seguinte, os mineradores acabam jogando toda uma cidade para baixo da terra por conta de uma falha que aconteceu aí enquanto eles estavam em operação. E esses sobreviventes foram estudados pelo doutor, por esse psiquiatra, e por isso acabou acontecendo o que aconteceu, né? Eles ficaram lá em isolamento extremo e acabou cometendo atos de canibalismo. Só que fica meio solto, porque não diz que ali é um solo sagrado, ou explica o porquê deles se transformarem em mendigos. Ou endigos, né? Quase falei mendigos agora. A Seria melhor, explicação né, amigo? totalmente diferente. A explicação do filme é completamente rasa e é o ponto de ou você escapa da noite ou você se torna a noite. O que eu entendi e absorvi foi que quem fica muito tempo preso no ciclo Se de morrer e transforma. voltar acaba se transformando. Tanto que eles As vão se criaturas também. transformando. É. A menina ganha o dente, daí tem as coisas nas costas. Foi o que eu captei ali. Aí tem um ponto, Você tipo vai. assim, eles sobreviveram à noite, né? Aí tudo que eles passaram lá de quase se transformarem simplesmente some. As criaturas, né? Eu acho que Não, some, tipo, é como deles, se. do fato de ganhar o dente, das costas do personagem lá que você gostou, que eu esqueci o nome dele. Tava aparecendo, né, os ossos lá, tipo uma espinha, isso simplesmente some. Tem que Eu sumir, acho né? que eles voltam ao normal. É Porque tipo a senão. recompensa por eles terem sobrevivido à noite e quebrado a maldição. Quebrado o ciclo, interrompido o ciclo. Sei lá, eu interpretei assim. Eu acho que só foi furo de roteiro mesmo. Provável. Eles Porque assim, Acabou, vamos esquecendo. embora. E é isso. acabou, vamos embora, tudo. Eu Eles estavam tô de saco virando um cheio monstro, não e vou virar mais um monstro. Uhul! eles não quiseram dar um final, não quiseram explicar. Estavam com preguiça.
Não, Pior acho que que eles eu, falam assim, meu, acho que vai ser uma merda, vai isso mesmo. ninguém vai reparar, ninguém vai Ninguém lembrar. vai reparar. Sabe a Provavelmente. Japinha? Então, ninguém lembrava dela, ninguém vai lembrar disso aqui também. É tipo assim. Tipo isso. Não, mas, tipo assim, eu achei que faltou muito mais exploração. Tipo aquele bichão que a gente viu quando eles foram sair de carro. O bicho apareceu em uma cena de 2 segundos e sumiu. Não Sim. teve É mais aquele bicho. importância. Eu tô tentando entender até agora. Ele só apareceu pra dar um oi e aparecer no trailer também. É tipo, oi galera, eu existo. É Tipo assim, figurante de ó, luxo. vocês não vão sair não, hein? Não, mas teve aquela cena lá que tem um bicho que ele fica, tipo, muito gigante, que é semelhante à cena de It, que ele salta do projetor, que eu achei bem legal aquela Ah, cena. essa cena é muito boa. Eu acho esse tipo assim de coisa muito assustador. Sim, Esse tipo porque de Laura, você não tá esperando. O nin- quê? ninguém liga pra It mais, Laura. Mas eu Supera. não perguntei se alguém liga pra It, eu só Não, fiz a mas conexão. eu tô te Gali, avisando. você não tem Gali, local, Nós ficamos. você não tem Nós local de ficamos. fala, você enquanto tá, você você tem tá um filme presente. favorito que tá no 7º filme e ninguém morre. É o que E eu ia eles falar, ele tá continuam presente em 3 tentando hates de fazer. Pânico 6 e quer falar com It. E It ninguém morre também. Mas não era proposta, era proposta. Ele se Filme de terror vendeu, tem que morrer. ele se vendeu como um It não filme é que um ia filme matar todo trash. mundo. O Ghostface ele era filantrópico, ele gostava de fazer caridade. Ah, Ele entendi. gostava de assustar, não matar. Ele Hum. quase matava, entendeu? É esse o conceito do 6º filme. Mas o 7º vai morrer quase todo mundo, menos os principais, e tá tudo certo. Por mim, morri assim, viu? Vai sim. Menos Agora, aquele personagem que não morreu no 5 e não morreu no 6. Ele não vai morrer no 7 também. O Chad, É. confia, amigo. Eu acho que dessa vez vem aí. gente, agora uma coisa que eu queria falar com vocês, eu não sei se foi só uma teoria que eu tive ou se realmente é isso que acontece. Eu deu a entender, pelo menos pra mim, que a Clover não estava presa no loop temporal. Ela era a única personagem que estava lá naquela parte toda chuvosa, lá na floresta. E, tipo assim, o pessoal tava tudo na casa. E aquele garoto sempre puxa ela, e no início que ele puxa ela, começa o loop temporal. Então, tipo assim, meio que deu a entender pra mim que ela era a única dali que não tava presa naquele looping, mas que como aquele garoto puxou ela pra dentro, toda vez que recomeçava, ele acabava jogando ela de volta pra aquele looping. Jogando ela, porque ela tava fora do alcance do looping. Isso me deu a entender mais ou menos isso, assim, eu até achei legal se for realmente esse o conceito. Acho bacana que uma pessoa não tava, ela não tava ali fazendo parte daquilo, Não era mas que pra por um estar, erro, né? né, não era pra estar e por um erro o garoto acabou puxando ela pro meio daquele looping. É, porque Mas Eu só não quando o loop começa, ela tá lá pra fora, né? E ele tá E começa chamando exatamente no ela. momento que ele puxa ela. Só que tem uma questão que, ao mesmo tempo que pode ser isso, é uma questão que também me confunde, porque quando no primeiro looping, que quando eles estão lá pra fora ele puxa ela, ele só puxa ela por conta daquele monstro gigantesco que tá aparecendo. Então, se tá pra fora do local onde acontecem, que é a cidade, né? É, submersa não. A cidade soterrada. A cidade soterrada. Então, tudo que tava da chuva para fora deveria não deveria estar ok, mas não estava. Tanto é que eles tentam sair de lá, o Não monstro estava mas eles já estavam dentro do loop quando eles tentam sair. É, Eu acho que eles não tinha mais estavam como sair. durante, tipo, quando eles Mas não entraram. é no primeiro looping que ela só volta pra dentro quer dizer, só volta pra dentro não, ele só puxa ela e ela tá voltando pra dentro quando aquele primeiro monstro aparece. Então Não, quer dizer, amigo, ela escuta a voz da irmã e aí ela sai pra fora. Só que aí ela meio que ela se perde na tempestade lá, que tá chovendo muito. E aí nisso o garoto vem e puxa ela. E aí começa, entendeu? O isso é. monstro, ela só vê. O monstro grandão só aparece quando a Nina e o namorado tentam sair de carro. É, que daí Quando o pessoal ele foi fala pego pela assim: bruxa. foda-se todo mundo, tô saindo. Você que não tá aqui com É, a gente, se foda aí. por isso que eu falei que dá a entender que ela não fazia parte do looping, que ela foi puxada todas as noites pra dentro. Sim. Teoricamente ela acaba fazendo parte porque ele puxa ela bem na hora que começa, né? Então ela é meio que obrigada.
né? Pensa numa pessoa azarada. Perdeu a Não, irmã, ela ia tinha conseguir tudo. sair e ele falando, vem pra cá. Volta aqui, a gente é Não. 5, não 4. Ou como diria o Jonas, é um furo de roteiro só. Pode ser também. Um furão. É, é um comparativo bem bizarro quando você para pra pensar que o Until Dawn original, ele levou mais de 4 anos pra ser desenvolvido e o roteiro original do jogo tinha mais de 1000 páginas. Daí você pega e vai fazer um filme. Condensado desse jeito, né? Então, Não, é, e detalhe, esse jogo tá sendo planejado, tipo assim, ele foi planejado lá pra PlayStation 3 e só veio sair pra PS4 em 2015. Tipo, é muito tempo em desenvolvimento e é isso que torna ele tão especial, porque teve todo o carinho e a dedicação para ser construído pela Supermassive Games, que até hoje tá aí fazendo vários jogos. Gente, eu compro tudo deles. Todos os jogos eu comprei. Eu acho que o único que eu não cheguei a jogar foi o de Dead by Daylight, que o pessoal meteu o pau e eu perdi até o interesse. Mas de resto, todos os jogos são maravilhosos, principalmente os da saga The Dark Pictures Anthology. A maioria é sempre estrelado por alguém famoso. O terceiro jogo, House of Ashes, foi estrelado pela Ashley Tisdale. É muito bom. Mentira. Sério, amigo. E fala sobre Viva. vampiro, muita coisa. É muito legal. lembrar que o The Quarry também é deles, né? É, The Quarry também, que tem todo um elenco aí famoso, até o David Arquette de É. Pânico. Outro jogo que se Ele morreu. bobear vem Ele. Não. adaptação. Não, tô falando outra Tá. coisa. A adaptação, um bando de campistas são atacados por um lobisomem. Aí Uau. vai levando o nome do jogo. Uau. Não, mas Não. esse é mais difícil de estragar, não tem tanta mitologia, né, amigo? Ah, esse tem todo um enredo também, amigo. Nossa, que bosta. Ou seja, não vem aí. Se Tem vier, todo o pode ser porquê outra da bomba. maldição. É tipo assim, você já tem toda uma história pronta. A história tá pronta. Você só precisa adaptar ela pro cinema e você ainda consegue estragar? Tipo, fugir do que é a história, né? Porque até comentei com o Patrick, outra coisa que eu comentei com o Patrick era que seria legal se, tipo, essas noites representassem, tipo, os finais diferentes que o jogo pode ter, porque os finais dependem da sua escolha no jogo, né? É Essa isso que maneira eu que eu mais gosto. acabei interpretando o jogo, o O filme. filme. Que assim, cada noite é basicamente como se você estivesse jogando de novo e tentando fazer escolhas diferentes pra mudar o destino das pessoas. É, assim, o principal do jogo é isso, né? Que você tem as escolhas. Sim. E cada coisa errada que você pode fazer gera algum atrito com alguém, que pode deixar você morrer. E eu vi que cada tentativa deles, eu interpretei dessa maneira, pelo menos, que é eles tentando representar como se essa história do filme fosse um outro jogo à parte acontecendo e que você tá vendo, É, já que tipo. ele tá inserido no mesmo universo. Aham. Interpretando dessa forma fica bem legal. Tipo, cada noite seria um final, um jogo diferente. É. Mas Eu eu até cheguei. foi ter linkado esse filme com o jogo. Eu sei que precisava vender, precisava, mas não deu tanto assim. Deu 51 milhões de bilheteria no orçamento de 15 milhões, se eu não me engano. Assim, mal se pagou. Tipo, se pagou e ponto. Ou quase se pagou. E aí, até que ponto compensou o hate dos fãs e do público em geral? Porque o filme ele não é super mal avaliado, mas ele é sempre no médio, né? Ele tá bem no morno na avaliação. Do que valeu você criar esse filme de baixo orçamento? Não recebeu tanto quanto esperava, tipo o Five Nights at Freddy's, que é uma adaptação que é melhor feita, mas o filme é uma bosta. Eu, pelo menos, detesto, não sei o que o Jonas acha. Eu acho um lixo esse Eu filme. odeio também. Então, é ridículo, é um traje esse filme. Então, tipo assim, mas pelo menos esse filme, ele honrou um pouco melhor a história dos livros, dos jogos, e conseguiu uma bilheteria, assim, totalmente inflada. Mas deu certo, porque não foi um desrespeito a quem gosta desse jogo, entendeu? Foi um semi-desrespeito.
Então é um pouco mais digerível. Então, assim, até que ponto compensou pegar uma história totalmente diferente para criar uma coisa só para ir pro cinema e, sabe, eu não acho que tenha valido a pena. Eu, como eu disse, eu curti o filme. Várias coisas eu curti e algumas eu não curti, com certeza. Eu curti, mas eu não sou o público-alvo. Eu sou o público-alvo porque eu gosto de filmes de terror. Só. Ponto. Mas, assim, por exemplo, pessoas que nem os três, que são gamers. Eles são gamers, eu não sou. Porque meu notebook é uma bosta. Eu não consigo ser Gamers. gamer. O único com camisa de jogo. O único camisa de É, jogo, isso que eu ia falar. E ele Mortal ainda Kombat começou, já divulgamos. chegou falando assim, não, porque estamos falando do melhor jogo. Aí ele no e, episódio, não sou gamer. mas peraí, gamer da minha época, lá dos anos 30, é o seguinte, o gamer Nossa, era amigo, foi muito longe. PS1, Nintendo, assoprar fita. Eu inaugurei o Nintendo. Mas não, sério, era diferente esse conceito de gamer. O que eu falo mais de gamer, eu vejo assim, não tanto só como gamer do videogame, mas o gamer mais do computador, assim, sei lá, eu vejo, enxergo mais assim. Mas é porque eu não tenho discernimento, mas Mortal Kombat, o melhor jogo do mundo. E eu sei que é uma Avisa, opinião amigo. super básica, porque eu não sou gamer, então foda-se, eu posso dar essa opinião. E eu tô com a Eu camisa concordo. hoje. Mas sei lá, eu fico pensando, como eu disse, até que ponto valeu a pena Não, ter essa adaptação que então, não amigo, é uma adaptação, é esse é o problema uma. da Sony. Hã? Esse é o problema da Sony, a Sony de quem detém os direitos. Porque se você pegar em 2002, quando saiu o primeiro live action Resident Evil, a gente não tem um protagonista dos jogos. Não tem ninguém dos jogos presente no filme. E a única coisa que a gente tem em comum com o jogo é realmente a Umbrella, que tá ali com uma série totalmente diferente, mas até a origem do vírus, do porquê É daquele vírus diferente, ter né? contaminado o pessoal, é totalmente diferente. A Jill Valentine vem aparecer no segundo jogo e é, até então, canonicamente, na saga, a única personagem junto do Carlos que teve lá em Raycon City, ou seja, Clay e Leon nem são mencionados em Raycon City. A gente parte pro terceiro filme, onde o mundo já acabou, ou seja, é só decadência atrás de decadência. A Sony não sabe fazer boas adaptações, e, porra, não sei qual é a dificuldade, gente. Isso me irrita tanto num nível que vocês não têm noção. É, mas Eu é o só que eu Não queria uma falei, irrita né? adaptação boa de totalmente, Resident não. Evil. É o quê? Vocês É, acham. Ah, desculpa, fala, Jonas, desculpa. não, eu só digo que eu acho que eu não concordo totalmente com a Sony não tá sabendo produzir da maneira correta, porque eles têm uma boa quantia, né, de dizer na adaptação do The Last of Us. E assim, é provavelmente uma das melhores adaptações que a gente já teve de Nossa, jogos. The Last of Us não tem. Eu acho que eu não tenho nada pra falar de mal Não, sobre esse a é muito série. bom. Mas E aí eu já assim, vejo mais em questão de, assim, com quem a Sony tá trabalhando. Tipo assim, veio com a HBO aí. Então eu achei que foi uma boa parceria, uma boa troca. eu concordo que foi A uma boa troca. HBO, a HBO das todas as séries que ela se propõe a fazer assim, nesse sentido de adaptação, de é igual o Game of Thrones, que é dos livros. Aí veio o House of the Dragon. Todas essas séries de adaptação são muito bem feitas. Eu acho que eles é, conseguem ter esse cuidado, esse carinho com a obra que eles estão trabalhando, né? Eles têm essa cabeça que é a cabeça que todo mundo devia ter, mas não tem. E sobre o que o Gary falou de ter usado o nome Until Dawn pra tentar se vender mais, eu acho que se eles não tivessem usado o nome Until Dawn e trabalhasse no marketing de um filme novo, com outro nome, talvez ele teria ido muito melhor na bilheteria e nas críticas. Mas como se vende como uma adaptação, não tem nem como avaliar avaliar positivamente, entendeu? Não tem como como críticos, né? Não tem como os críticos desvincularem para poder avaliar. Eu acho que seria mais fácil vender o filme como algo que se passa naquele universo do que vender como uma adaptação, porque eu até mandei para vocês um print da diretora da Screen Games falando, né, a produtora que Uhum. fez o filme, falando que o filme falando na verdade que o segredo para um bom filme
é respeitar 100% o material fonte. Então, tipo assim, respeitou toda, né? Ela esqueceu do respeito. Ela falou, mas ela esqueceu. É o TDAH, gente, acontece. Mas vocês acham que se tivesse outra produtora que não fosse tão famosa por destruir adaptações no cinema que nem a Sony vocês acham que daria certo? Se tivesse feito com a HBO, teria dado certo. Não, Eu amiga, acho que cinema. A daria HBO não certo faz como uma cinema. Não, mas série. tô falando lançar um filme stream. Tivesse feito, tipo, Sony com HBO pra lançar um filme pro streaming, não pra cinema. Teria dado certo. Eu acho que uma série teria dado melhor do que um filme, porque na série você consegue Concordo. fazer uma adaptação melhor, dá muito mais profundidade aos personagens, mais destaque a alguns, e o filme você fica muito limitado a 1h30, no máximo 2 horas, ou seja, o jogo em si já é grande, acho que Until Dawn leva quase 12 horas pra terminar, Um final. então, tipo assim, acho que é umas 12, 8 horas por capítulo. E aí, tipo assim, um filme não faz muito sentido tentar adaptar. Uma série funcionaria melhor. Eu também acho, e voltando só no ponto das noites que a gente tava falando um pouco mais cedo, eu acho que aí foi a pior. Foi o maior desperdício que eles tiveram pra estar aprofundando os personagens. Porque todas as noites seguiram o mesmo padrão em que só todo mundo ia morrendo e só ficava a Clover pra morrer por último. Eles tiveram a oportunidade, assim, de só alternar a ordem de quem morre. Daí, pô, vamos olhar o outro personagem, o que, que ele faz pra Outra sobreviver. perspectiva. É. Assim, isso daí ajudaria e muito em você ter uma profundidade no filme. Mas o único momento que eles fizeram isso, o cara falou, tipo assim, eu vou tentar sobreviver, mas não essa noite. E morreu. Uhum. O Não, único realmente, momento. eu concordo muito com você, Jonas, nesse quesito. Eu acho que Sim. podia ser igual como é no jogo. Tipo assim, você morreu com tal personagem, só a história encerra ali, você continua a partir do personagem que está vivo, que vai ser importante no próximo capítulo. Mas ele não, é tudo relacionado a Clover. No final sempre sobra ela e aquele garoto que fez aquela série lá do gay. Então, tipo assim, só tem eles dois de personagem É. principal. O resto que é interessante fica meio que jogado de lado. Era tudo sobre ela mesmo. Faltou bastante explorar um pouquinho mais dos outros. Eles até tentaram explorar um pouco da japonesinha, né? Ali no. Da Péssima. mediunidade dela, mas Péssima. não, não funcionou também. A Márcia sensitiva. Mas sei lá, tipo assim, vocês acham que tem, baseado nesses números que eu trouxe e a recepção dos fãs em si, e da crítica, a crítica não vai contar muito em relação à renovação. A renovação não, a sequência. Conta, sinceramente. Conta número, o número que conta para executivos de Hollywood, é óbvio, sempre foi verdade. E os números de Until Dawn são assim, muito no limite do ok. Não passa muito isso. Vocês acham que tem chance de ter um segundo filme daqui a uns anos? Ou meio que nasceu Olha, morto esse projeto? eu acredito que filme não tenha, mas que possivelmente a gente tenha um segundo jogo ou algo relacionado a esse universo, porque com esse remake que a gente teve agora de Until Dawn, a gente ganhou uma cena pós-crédito que deixou canonicamente ali, né, que a Sen é uma das sobreviventes e ela agora carrega um trauma, ela começa a ter visões de que ela tá ferida e tal. Ela tá tendo problemas de seguir porque ela tá muito traumatizada. A gente ganhou essa cena nova aí com esse remake. Então acredito que alguma coisa pro futuro eles estejam planejando aí com esse universo. Filme eu acho que só se eles forem muito loucos pra, É. pra lançar outro. E se a gente sabe que a indústria é muito louca, né? Se a gente teve um segundo filme do Ursinho Pooh, o que seria um segundo filme de Until Dawn? Realmente, né? Se a gente teve a franquia Terrifier, o que seria o segundo filme de Until Dawn? Mas Não, mas eu na vou ter que verdade, defender o negócio de Terrifier, porque eu não sou a maior fã de filmes trash, igual é Terrifier, mas assistindo os filmes você pode perceber claramente a evolução na produção do filme. Não, isso eu não posso negar. Tem muito carinho envolvido. mas a questão é que, tipo assim, tanto Terrifier
quanto o multiverso da Disney que estão fazendo aquelas porcarias. É que eu descobri esses dias que tem um filme do Mickey. É Mickey Bolt, alguma coisa assim. Tem. É o Mickey pequenininho que sai matando as pessoas. Ele é do Num mesmo bar. criador do Terrifier. Não O é, mesmo não. criador? É o Screamboat que você tá falando, não é? É Scream Bolt é do Damien? É. Deixa eu tenho que conferir. Ah, Deixa eu ver. eu confundi. É que o Mickey é o mesmo ator que faz o Art. Ah, tá, isso. Ele é. Ah, nossa, que susto. Imagina que o Damien se envolver nisso. Nossa, eu fiquei até feliz dele se envolver nisso. Eu poder Mas falar enfim, depois. o que acontece, a minha opinião, é que, tipo assim, filmes que nem o do Ursinho Pooh e afins, que a Laura citou, e o Terrifier, são filmes, sim, de baixo orçamento, porém, eles têm uma coisa que o Until Dawn aparentemente nunca vai ter. O povo. Assim, não que a questão do Ursinho Pooh de ter aclamação, eu não digo isso não, tá, gente? Eu digo em questão de viralizar, de assistir, de recomendar, de falar sobre o boca a boca padrão mesmo, assim, sabe? Eu acho que Until Dawn nunca vai ter isso. Nunca. E não é porque é ruim, na minha opinião. É porque não é um filme cativante ou único, mesmo que sendo bom ou ruim, o suficiente pra fazer isso. Entendeu? Eu acho que se ele fosse um material original, não sairia exatamente assim. E se fosse um material original, ele teria um pouco mais espaço para criar uma mitologia. Não ficaria preso ao jogo. Criar uma mitologia. Para ter uma. Não legião de fãs, mas um grupo de fãs, enfim. Os Downers, sei lá, que eu Amigo, mas se inventei ele agora. fosse uma adaptação bem feita, o boca a boca venceria. Eu sei, mas Isso aí é é mesmo. o grande problema. Ele se apoiou nesse nome do Until Dawn e não veio, óbvio. Mas assim, eu acho que talvez se esse filme tivesse criado o seu próprio conceito único, sem se vincular com o Until Dawn, porque ele tem o quê? 20% do Until Dawn? Sei lá, quantos por cento vocês acham que Nossa, tem realmente 10%. uns 10%. Então não precisava ser uma coisa, foi um caça-níquel. Um caça-níquel que deu muito errado, porque esse filme era para ter feito assim, uns 100 milhões assim de bilheteria para poder pensar em algumas outras coisas. Então, o que Terrifier tem o Terrifier tem, que nem a Laura falou, a evolução. O Terrifier tem uma mitologia, um vilão carismático, etc. Você pode não gostar do tipo de filme que é Terrifier, trash gore, claro, tudo certo, mas não quer dizer que não é bom. É, a Não quer gente. dizer que não tem tem seguidores, né? Não é um filme cult que vai ser lembrado daqui muitos e muitos anos e Until Dawn vai se perder nesse barulho. Mesmo gostando, tá? Eu curti o filme com muitas ressalvas, mas curti, mas eu entendo que é um filme Esquecível. insignificante. É esquecível, Terror de tipo assim, shopping. Terror de lançou, shopping. ninguém mais vai lembrar daqui a pouco. Exatamente. É um filme que vai se perder no eco. Vai se perder total no eco. E isso eu atribuo totalmente e culpo totalmente a Sony, os produtores, o diretor envolvido que aceitaram desrespeitar os fãs do jogo. Sim. Foi um desrespeito, sabe? E é isso. Esse diretor é 880, né? Ele é diretor de Annabelle, Shazam e Until Nossa, Dawn. mas Shazam é muito ruim, né, amigo? Puta que Ah, eu pariu. gosto do Oi, primeiro Shazam, é criaturas. muito bom. Shazam! Shazam é Ah, uma eu merda. acho um filme super divertido, o Shazam. Eu Eu não também consegui gosto. terminar o segundo. De tão ruim. Não, o segundo eu vi forçado, só pela participação da Mulher Maravilha. É verdade, tem isso. Eu E também falando achei nisso, Outra legal. vocês se bomba. preparem, hein? Porque daqui a pouco vai vir filmes de terror da Mulher Maravilha, Superman, do Batman. Meu Deus. Breve completarão 100 anos e vão entrar na. Como é que se fala? Aquele Mais uns negócio 15 No público? domínio anos do domínio público. público. Domínio público. Isso aí, domínio público. Aí vai vir o filmão de terror da Mulher Ah, Maravilha com matando o certeza, o povo. povo ama fazer igual fizeram com o Pooh e com o Mickey, né? Aquela Não, coisa, tem baixo gente que vai deixar. orçamento e alto retorno. Sim. É, É o que eu falei, o alto É, retorno. tem Coisa gente que que eu vai deixar o não filme teve. pronto é porque, tipo e assim, a só gente acha espera. tão absurdo, igual o Pooh, a gente acha tão absurdo, mas a gente foi ver pra ver o quão absurdo é. E a gente assiste já com o pensamento, tipo assim, mano, não vou levar esse filme a sério.
Aí, por isso que a galera acaba assistindo desse negócio do boca a boca. Tipo, o povo, meu, assiste essa merda aí pra você ver que filme louco. E o Until Dawn tem chance de sair qual streaming? É na HBO Max ou na Netflix? Eu acredito que seja na HBO Max, É. porque tinha parceria da Sony com a HBO até pouco tempo atrás. Provável também, acho. Ah, eu Eu acho que acho que vai ser pode no ter Prime. no Prime, Uhum. mas o É, o Prime ele Prime tá lança pegando os filmes bastante. da Sony. É, ele tem algumas adaptações da Sony lá. Então eu sou levado a acreditar que sim. Ou É, talvez possa, não sei. eu Ah, acho que não, na apesar de Netflix não vem. que. Não, a Netflix vai vir muita coisa da Warner, porque a Warner fechou parceria com a Netflix. Parece que a Warner ela mesma sabota o próprio streaming, porque puta que pariu. Realmente, porque tem com a HBO, né? A Warner. Não, então eles fecharam um contrato exclusivo de coisas que saísse do cinema fosse diretamente pra janela da Netflix. Nossa, meu Aí vai pai amado. entender, né? Jogar contra o próprio time. Bom, quem sabe quando for pro streaming, seja na Prime, seja na Max, Se cai for, um boca a se fosse boca. Muito... Netflix, ia sair, meu Deus, saiu o filme mais aterrorizante do ano. Ah, Assista e péssimo. verá. Já tô vendo as manchetes, né? Mas As quem velhas do sabe sofá. cria um boca a boca, assim, alguma coisa assim. Mas, sei lá, eu acho que o futuro de Until Dawn é que nem o Patrick disse. É no jogo. Não acho que vai ter mais filme. É, Se filme tiver um tá filme, muito louco. talvez seja de novo, com uma história nova, novos personagens, mas algo ali, limitado àquele universo já Porque criado dos tem filmes. essa abertura, né? Assim, se cada história que tem, tanto no jogo quanto no filme que a gente viu, é um experimento, é uma saída fácil. É Filma fácil um Sim, fazer. experimento e faz. dá pra Mas não trazer Uhum, vai de ter novo. retorno. Já flopou no primeiro. Tem isso. Não tem retorno. Não tem retorno, sei lá. sim. Eu não vejo como viável financeiramente e Só se forem muito loucos. caos. Amigo, mas é questão nem é questão de sanidade, né? Porque lá pra Hollywood não importa a sanidade. Importa Eu é o acho, que vai receber em troca. É os acordos que eles fazem, tanto na pré-produção, quanto na pós, quanto o lançamento do filme, licenciamento. Então, assim, muitos fatores que a gente nem imagina, eles entram em consideração para uma sequência sair ou não. Mas, assim, eu não enxergo. Eu não, sei lá. eu acho que esse filme ele tentou a sorte, sabe? Tipo assim, ah, vamos lançar essa porra, vamos ver se ele vai irritar ou não. Se irritar, bom, se não irritar também, não tem problema. Foi Ah, aquilo. Também que ele é só uma parte da série de experimentos que a Sony tá fazendo, né? É, eles lançaram Uncharted, o Gran Turismo e tem Muito ruim. muitos títulos originais do PlayStation que foram anunciados e já vão ganhar uma filme adaptação tipo nos próximos anos. É, o, o Resident Evil ele não é exclusivo da Sony, só que eles têm uma parceria tão grande e de muito tempo que a Sony, se não me engano, vai estar produzindo e distribuindo o próximo filme que vai ter, que vai ser ano que vem. Tem filme pra sair já novo. A sequência do Uncharted, tem o Ghost of Tsushima. Então eu acho que faz parte só dos experimentos deles. Vamos jogar vários nomes pra atrair atenção pro videogame. Né? Essa é a maneira que eu tô vendo, pelo menos. Mas É, o, porque, nossa, assim, o para as Uncharted pessoas é muito. leigas, para as pessoas leigas que não conhecem o jogo, acaba vendo o filme e sabendo que é uma adaptação de jogo, a pessoa se interessa para ir jogar o jogo. Então, meio Sim. que, tipo assim, você jogar o filme, você lançar o filme e o pessoal tentar se interessar para poder jogar o jogo. Você vai estar ganhando dos dois jeitos, pelo ingresso do filme e pelas pessoas que vão tentar ir lá e jogar o teu jogo exclusivo. E, querendo ou não, a maioria do que o Jonas citou é um jogo exclusivo da Sony, tirando Resident Evil. Uncharted é muito ruim. Nossa, esse filme é ridículo. Esse eu nem assisti. Muito ruim, Eu, muito. eu eu não assisti. assisti nem Uncharted, nem Gran Turismo. Então, Gran real, não Turismo eu tenho a não Gran menor Turismo eu ideia. assisti. não vi. Gran Turismo eu não assisti. Na real, eu nem Eu quero sabia que assistir tinha filme. filme do Gran Turismo. Tô Tem. Ano sabendo passado, eu agora. acho.
Eu lembro que eu gostava muito do trailer quando eu via. Eu tava numa época, acho que, dos Oscars, e eu tava indo direto no cinema. E toda vez passava o trailer. Ele tinha uma trilha sonora legal. O trailer era bacana, assim. Uhum. Eu quero assistir o Fórmula 1. Você que é hétero, Jonas, você vai assistir o filme da Fórmula 1? Fórmula 1 é Você quer ter. esporte. Hã? Não, eu não gosto de Fórmula 1. Nossa, do Ah, nada ele tá. lançou um Fórmula 1, não é Eu esporte. gosto. O que O é Galho só vai esporte pra assistir porque você, Jonas? O Galho só vai assistir Fórmula 1 porque a Tate McRae tá na trilha sonora. Falo mesmo. Eu não sou fã da Tate McRae, essa cópia barata, ruim da Britney. Se Achei toca, que eu você prefiro curtia ela, amigo. Edson Ray. A Edson Ray, sim, eu sou fã. Agora, Tate McRae, não. Logo da Edson Ah, Ray, tão sem identidade visual, tadinha. Acho não ela tão fala da perdida no diva. conceito, amigo. Como que ela não tem identidade visual, amigo? Amigo, aquele clipe de Aquamarine é um mico. Amigo, você Ela tá preso dançando na no começo do ano. cadeira. Vai ver os outros clipes. Não, eu não aguento ela dançando na cadeira lá no meio da rua, em Aquamarine. A música é maravilhosa, mas o clipe. Amiga, ela é dançarina, meu amor, sou professora de dança. Dançarina do TikTok, amigo. Ela começou a carreira lá. Eu sei que ela começou no TikTok, ela é uma das mais seguidas, só que ela é dançarina, ué. Isso não deixa ela de ser dançarina. Dançarina. By Virgínia Fonseca. Enfim, é isso. Encerra esse episódio, Patrick. Você já falou muita besteira. As notas, as notas. As Ah, notas. vai, quem que vai começar, Patrick? É dar as notas. Vai, dá o Vai, Patrick as notas. vai, gente. Então, minha nota para essa grande obra de arte cinematográfica é 3 de 10 estrelas. 3 de 10, eita. Rapaz. Babado. Tá, minha nota. Cara, eu acho que eu vou dar ali um 6 de 10. 6 de 10 pensando, desvinculando, né, de como adaptação. Se fosse como uma adaptação, daria aí um 3 de 10 também. Eu comecei a pensar na nota mais a respeito. E eu acho que não funciona direito nem como filme, pelos pontos que eu citei bastante de falta personalidade nos personagens, falta aprofundar. Me incomodou bastante e também eu achei que não valeu o esforço de adaptação. Então eu fico ali no 4 de 10. Pode Eu dar não sua nota quero, alta, O Gali. Gary vai dar eu 8 não de quero 10, dar se minha nota. prepara. Eu não vou dar. Gary, 8 de 10. Calma, Laura, top 3. Então é 9.9 que o Gary vai dar. Cala a boca, eu não sou assim também, calma. Entre Minha 7 nota, e 8. a minha nota, ela tá no espectro de 8 a 9.5. tá no espectro de 7 a 7,5. É isso. Não, eu quero a nota certa, não quero o espectro de 7 a Vai ficar 7,5. querendo. Cadê a nota Não. real, Cadê Gali? a nota real? Você vai dar uma de Douglas? Verdade, faz tempo que não faz isso, né? Tadinho. Tá. É... Ai, gente, desculpa, essa nota pode mudar depois. É a questão que eu falei um pouco mais cedo no episódio, que eu queria rever, porque eu assisti esse filme. Ele saiu no cinema em março ou abril? Não Eu lembro. não Acho que lembro. abriu. Abril Então, pro início de maio. então, faz um mês e meio. Não tô falando que eu não lembro do filme, eu lembro do filme. A questão é que é um filme que eu gostaria de rever de novo pra ter Mudar a certeza se nota. eu gostei tanto assim ou se eu estava emocionado por ver um filme de terror depois de tantos meses no cinema. Que o último que eu tinha assistido era Sinners, eu não lembro, enfim. Então, pra ser coerente com a nota que eu dei no Letterboxd, eu vou dar 7,5, muito arrependido, porque eu ia dar 7, mas aí não seria coerente com o que eu achei quando eu assisti. E eu não tenho medo do cancelamento, eu já fui cancelado por muito menos. Se E é vocês isso. cancelarem o Gary, ele vai chegar ali e vai mudar. Tá bom, gente, minha nota é 6. Não, não é. Eu não sou assim. Não sou assim. Eu sustento minhas loucuras. Até certo ponto, mas eu sustento. Eu fiquei escuro, peraí, voltei. Até até a irmã do Gary sabe que ele é a pessoa que mais gosta das bombas. O que Não, defende ela as não bombas. disse isso. Ela disse que, dentre os que falaram mal, eu fui o que menos falou mal. É Então, diferente. já sabe que você defende as bombas.
Não defende. Onde que eu defendi que errou do medo? Eu não defendi, não. Eu só Não, falei em que tinha alguns algumas casos. coisinhas a mais do que É vocês porque, é acharam. porque Rua do Medo não tem nem como, gente. Isso aí é. Se alguém falou que esse filme é bom, tá doente. Enfim. Enfim, é isto. Pode encerrar agora, que já hablamos. Bom, horrorizados, então, esse foi nosso episódio de hoje, dessa grande adaptação cinematográfica. E conta aí pra gente o que vocês acharam, deixa aí nos comentários, comenta qualquer coisinha que já vai estar ajudando no engajamento. Sigam a gente nas redes sociais, @pode horrorizar. E é isso, gente. Na próxima semana estaremos de volta com um grande filmaço para tirar o amargor que ficou desse filme. Sim. Estão prometendo. Obrigado pela participação, Jonas. De novo, o Sim. Jonas já participou com a gente lá em 2023, eu acho, no episódio de melhores Jogos. jogos de O, terror, Jogos de sei lá. terror. o Jonas É, sempre isso nos aí. episódios de jogos. Exatamente. Obrigado pelo convite, por estar aqui novamente. Sempre que quiserem, estou à disposição. A gente se conhece há tanto tempo e é isso. É, É gente. isso, Tchau, gente. Até galera. semana que vem com um episódio de Sinners. Filmaço, viu? Tchau, É galera. isso. Tchau. Tchau.